Vamos lá. Bem, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa quarta semana do curso básico de construção de aplicativos. E, claro, vamos construir hoje o nosso terceiro aplicativo. Só fazer uma retrospectiva. No primeiro aplicativo que foi construído na segunda semana, nós fizemos uma calculadora básica, certo? Onde você tem aqui inicialmente 3 elementos que vão estar interagindo entre si. É como se fosse uma expressão algébrica. O número x, o número y, que você vai empregar uma operação matemática e ele vai resultar aqui embaixo. Perceba que do ponto de vista estrutural aqui do aplicativo, você tem uma caixa de texto. Né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Você tem aqui uma caixa de texto e bem aqui uma legenda escondidinha. É importante lembrar que essa legenda ela é empregada quando você não pretende gerar uma edição para ela. Você não permite que a pessoa toque, por exemplo, aqui e apague, tá? E nesse aplicativo você não tem também um botão de calcular. Por quê? Porque quando você digita o número X, digita o número Y e toca numa dessas operações, automaticamente ele gera o resultado aqui, tá bom? Então foi esse o nosso primeiro aplicativo que traz aí as operações básicas, a soma, a subtração, multiplicação, a divisão e incrementamos com a potência, tá? Então, o segundo aplicativo vai ser o nosso ponto de ancoragem de hoje à noite. Nós vamos fazer um comparativo com esse aplicativo que vocês estão vendo, tá? E o que nós vamos construir. Na verdade, recapitulando o encontro anterior, nós temos aqui um aplicativo formado por 4 telas, um aplicativo para o cálculo, né, e relações com as variáveis de juros simples, né, que é o juro, capital, taxa e tempo. Não podemos esquecer da famosa formulazinha juro é igual a CIT 100, né? A gente costuma chamar, ó, a letrinha tá feia porque eu não estou utilizando o mouse mesmo. CIT 100, não esqueçam, essa é uma relação que a gente sempre vai fazer com os blocos. E aí, por exemplo, na primeira tela especificamente, como é que eu faço para encontrar o juro? O juro é a variável que eu quero encontrar, então ele vem no formato legenda, tá? Para não permitir que a pessoa edite esse resultado. Então, ó, capital, taxa e tempo serão as variáveis que vão ser incluídas para achar o juro. Da mesma forma, se você isola o C, que é o capital, né? Deixa o J, o I e o T juntamente com o 100 para calcular o capital, você isola o capital e deixa aqui as variáveis. Obviamente, com a taxa é do mesmo jeito e com o tempo, tá? Aqui você tem todas as telas, as 3 variáveis e uma legenda que é onde vai sair o resultado para cada uma delas. E na primeira tela você tem o botão de calcular quando inserir os valores, limpar, sair e, claro, para jogar para as outras 3 telas, tá? Que é capital, taxa e tempo. Beleza? Com isso, eu separei aqui só 2 grupos de bloco que são de 2 telas. Isso aqui é a tela que calcula, né, o juro, e essa tela aqui também, na verdade, essa tela aqui calcula, uma calcula o juro e outra calcula o capital, tá bom? Então você tem o voltar, que é o botão que vai trazer de uma tela para outra, e o botão limpar, que também apareceram aqui na imagem. Então vamos lá. Na verdade, eu esqueci de mudar bem aqui, que é terceiro aplicativo, certo? Aqui na nossa quarta semana. Então, veja bem, também está juros compostos, mas você pode trazer de juros compostos para simples, né? Na verdade, aqui não se trata de juros compostos, é porque foi o primeiro aplicativo que eu fiz nesse modelo. Na verdade, é juros simples, só que eu atendo ao quesito do montante, tá? Então, veja bem, ó, capital, taxa, tempo e aqui eu coloquei o montante. Mas você pode também fazer e colocar somente o juro, vai depender do seu interesse, né? Então, o que muda desse aplicativo para o anterior?
O que acontece é que nesse aplicativo aqui você tem as 4 telas numa só. Perceba que aqui você não tem uma legenda que vá fechar o resultado e depender das últimas das 3 variáveis. Você vai ter uma caixa de texto em cada uma e que cada uma delas vai ser editável. Se você preencher taxa, tempo e montante, você acha o capital. Se você preencher capital, tempo e montante, você acha taxa e assim sucessivamente, certo? Esses aqui são as componentes dessa tela, né? E, por fim, você tem a estruturação em blocos, que aqui nós vamos precisar, vamos fazer uso da lógica proposicional, tá? Se então, se não, se então, e aí a gente vai utilizar isso para construir esse aplicativo. Vamos lá, eu vou atender, vou receber a outra pessoa que está tentando entrar. É o Mauro, muito bem. Então eu vou projetar para vocês aqui como é que foi organizado este aplicativo que eu acabei de falar, que a gente chama aqui de juros simples, né? Vamos ver como é que foi organizado. Ó, trazer aqui a tela, onde você tem capital, taxa, tempo e montante. O que é o montante? O montante nada mais é do que o juro juntamente com o capital, dependendo, claro, do tempo e da taxa, né? Então, o principal diferencial para construir essa tela são essas 4 caixas de texto. Então, perceba que quando eu coloco essas 4 caixas, os meus blocos eles vão atender ao se então e ao se não se, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam isso. Trouxe antes, eu não trouxe ela pronta, aliás, eu não vou começar do zero, porque não vamos levar muito tempo. Eu prefiro explicar logo como é que é organizado. Então, o que acontece? Vamos identificar aqui os elementos. Aqui, ó, essa caixa é a caixa de texto capital, essa é a caixa de texto taxa, aqui tempo e aqui é montante, certo? Quando eu jogo lá para o outro lado, ó, em blocos, o que ocorre? Se a caixa de texto capital estiver vazia, se essa caixa de texto bem aqui estiver vazia, eu preciso dos valores da taxa, do tempo e de montante para eu achar o capital. Para ficar mais fácil o entendimento, eu posso começar bem aqui pelo montante. Ó. O que seria o montante? O montante nada mais é do que a expressão matemática, né? Do capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Correto, Joelson? Ou eu estou errado? Me lembre aí. Positivo. Certo? Então, o montante é exatamente o capital multiplicado no parêntese, né? 1 mais taxa sobre 100. Se você quiser colocar ela logo em decimal, depois eleva ao tempo, né? Então, eu vou começar por esse que é o mais simples. Ó. Se ele está vazio, se o montante está vazio, então eu preciso ter o valor do capital, taxa e tempo, né? Que vai responder a uma fórmula. Qual é a fórmula? Tá? Vai ser o capital multiplicado por 1 mais a taxa, né, dividido por 100, elevado ao tempo. Esse tempo, no caso, é o n. Então, quando você tem essas 3 variáveis aí, organizadas nesse grupo, né, de caixas, esse grupo de blocos, o que vai acontecer? Eu incluí uma novidade. Como a gente vai lidar com números, com resultados, com valores financeiros, é importante que você organize com casas decimais, tá? Se não quiser colocar também não tem problema, mas eu preferi porque ele organiza e ele aproxima para até 2 caixas. Então nós vamos construir essa calculadora. Primeiro momento eu vou fazer a tela, segundo momento eu vou fazer o quê? Os blocos. Então vamos lá. Bom, então aqui eu vou colocar... Professor, Oi. nesse caso, então, já que a gente tem a opção de utilizar as casas decimais, a gente não poderia, então, utilizar a fórmula do montante já com a taxa decimal direto mesmo, não? Não, Onde o aluno pode sim, pode colocaria sim. já... Pronto, vamos mudar isso aí. Não? Vamos mudar isso. Tá bom, beleza. Tranquilo, viu? Vamos fazer isso. No Mais valor direto, né? decimal, sem precisar mexer com 100, né?
Isso, Tranquilo, sempre fala tranquilo. com você. Certo, então vamos começar aqui com a organização. Organização horizontal. Coloco aqui sempre organizar, né? No centro, como eu oriento sempre, né? Centro. Vamos preencher isso aqui logo. Largura. Preencher principal. Vou colocar agora uma legenda para a gente identificar. Vou só colocar juros. Na organização principal, vou colocar juros para a gente não perder muito tempo, né? Na legenda, vamos lá. Juros e colocar um valor bem... Porque você poderia organizar aqui só juros simples mesmo, né? Sem você mexer com a ideia de montante. Mas aqui são professores. Deixa eu aumentar logo essa tela aqui, porque ela está me dando muito trabalho para... Estou ficando velhinho. Pronto, diminuir isso, já foi demais. Certo. Então aqui vou colocar um negrito, vou colocar... Eu acho que vocês já estão doutores nessa parte aí, vou colocar bem grande, né? E aí vamos para a segunda parte, ó, vou colocar uma tabela com 2 colunas e 4 linhas. Então vou primeiro para a organização, organização em tabela. Vamos colocar 2 colunas e 4 linhas. Para nessas 2 colunas e 4 linhas selecionarmos o seguinte, preste atenção. Não, imagem não, legenda, colocar 1, 2, 3 e 4 legendas, no quarto ele organiza e vamos colocar caixa de texto, tá? Caixa de texto também 1, 2, 3, 4 caixas de texto. Então aqui vamos colocar montante, né? Deixa eu colocar logo montante aqui para a gente começar pelo montante. Montante, calma Renato, montante, tá? Então vou aumentar, colocar aqui 20, colocar em negrito. Aqui nós vamos colocar capital, também 20, negrito. Vamos colocar aqui taxa, também 20, negrito. E por fim, tempo. Bom, também negrito, 20. Bacana, tá? Estão entendendo, né? Até aí? Perfeito. Então vamos fazer o que agora? Perceba que isso aqui vai ser tudo editável, né? Vai ser programável. Então você vai colocar aí montante. Esse aqui nós vamos colocar capital. Não esqueçam de editar, viu? Esse aqui vai ser a taxa. Na verdade é renomear, né? E por fim, o tempo. Bom, terminou tudo isso aí. Vamos colocar o que está faltando, ó. Só calcular, limpar e sair. E a imagem eu não vou colocar para a gente não perder muito tempo, né? Mas eu queria saber do Mauro, que está me ouvindo aí. Mauro, você conseguiu resolver aquele problema lá da imagem direitinho? Meu amigo, ataca muito, viu? Eu só acertei, na verdade, eu só acertei de um dos aplicativos que eu consegui colocar a pirâmide, né? Tá, então... Da face lateral. Depois eu não consegui mais. Aí eu estou programando, depois eu, no final eu tento colocar. Certo, mas então eu vou fazer aqui para você ver. Calcular. Certo, colocar 20 também para ficar... Não, Renato, pode deixar sem segura aí. Pode deixar sem imagem isso aí, não tem problema não. O que eu acho que está acontecendo no meu note é algum probleminha, porque como o segundo deu certo e exatamente o mesmo procedimento e os outros não deu, deve ser alguma coisa mesmo, detalhes. Você já ouviu falar daquele probleminha chamado BIOS? Não, me expliquei. Eu tinha um professor que ia dizer que é assim, BIOS é bichinho ignorante operando o sistema. Será que não é isso não o problema? Brincadeira, Mauro. É tipo o problema do carro, né? O problema entre o assento e a direção. Um abraço, Mauro. Então, vamos lá. Nossa tela está montada, né? Mas deixa eu ver se tem tempo ainda aqui. Deixa eu ver quanto tempo tá. Tá pertinho, Mauro. 15 minutos, tá? Então, um abraço. Vamos para a próxima videoaula, ok?